Estamos ao vivo com o episódio número 3 do podcast Rock the Future. E hoje nós temos aqui uma convidada muito especial. Primeiro, eu quero dizer que nós temos uma excelente notícia e uma notícia mais ou menos, que é o fato da Márcia Goffieri, né, a minha consorte aqui no podcast, não poder estar presente hoje por motivo de força maior. E a ótima notícia é que nós temos uma convidada muito especial, a Lígia Zottini. Oi, Lígia, tudo bem? Oi, Cris, tudo bom? Boa noite a todos, todas. Eu acho que tem um lugar aqui hoje de troca muito especial. Que legal. Muito feliz de estarmos aqui com você. E a Márcia depois vai acompanhar isso. E ela me deixou algumas perguntinhas, viu? Ela ainda vai deixar sua marca aqui hoje neste podcast que tem o objetivo da gente discutir o futuro, pensar o presente olhando para o futuro, repensar, olhar o passado, analisá-lo também e ver como é que ele faz sentido no presente de hoje. Eu sei que seu trabalho é também muito estudando o passado, né? Você trafegou muito pela arqueologia, então acho que é essencial, né, Lígia, a gente Super. pensar o futuro, mas entendendo o passado. Não é por menos, por exemplo, que nós temos aí Yuval Harari, que é um historiador que fala muito do futuro, mas antes da gente começar, e tem muita coisa interessante para a gente explorar aqui hoje com você, vamos aproveitar ao máximo a sua presença. Mas me fala assim de você, como é que você veio parar aqui? Antes eu vou fazer uma apresentação assim, mais formal, tá? Mas a Tá Lígia, bom. gente, ela é pesquisadora de futuros, fundadora do Voices, mãe da Belle, tem aí um trabalho aí de mais de 15 anos de atuação na indústria da tecnologia e 20 anos na educação como mestre em desenvolvimento de talentos pela PUC de São Paulo. Já teve já fez dois TEDs muito legais, recomendo depois para vocês assistirem, tá? Procurarem no YouTube, estão disponíveis, com histórias lindas que ela conta. Mas me fala, Lígia, como é que você veio parar nessa coisa aí do futuro? Boa noite. Bom, boa noite. Eu acredito cada vez mais que a gente nasce com uma semente que está sempre lá. Teve épocas na minha vida que eu estive mais distante disso, mas de uma forma geral ela sempre foi um pano de fundo, nessa coisa de tentar buscar o melhor passo, o passo desejável, o passo saudável, para mim e para aqueles que de alguma forma conviviam comigo, fazia parte das vontades da menina Lígia, entendeu? Desde, sei lá, com 9 anos eu queria ser presidente da República porque eu escutei que naquela época talvez fosse a pessoa ideal para grandes problemas do Brasil, até mesmo, enfim, tomar decisões que eu pudesse de alguma forma impactar ao ecossistema que Você ainda estava. quer isso? Não, talvez não agora, sabe? Vai ter que passar uns 20 anos até a gente chegar nessa democracia direta digital que você é tão especialista, seria muito mais a minha praia. E aí, de alguma forma, eu fui buscar uma possibilidade de algo que me conectasse com o planeta. Eu sou uma viajante planetária. Eu gosto de dizer que eu sou terráquea, eu tenho 3 cidadanias reconhecidas, estou com a 4ª saindo, para que, sei lá, escolha Uau! que você goste mais e me deixa passar pelo planeta, né? Essa coisa de cerquinha sempre me incomodou. E eu sempre fui muito conectada com essa coisa da tecnologia, de agora, do futuro e também dos antepassados. Por isso que você, acho que mencionando um dos TEDs que você viu, eu passei por todos os grandes sítios arqueológicos do planeta, pelo menos 80% deles eu fiz nesses últimos 15 Uau! anos, buscando entender quais eram as tecnologias que faziam uma pirâmide ficar de pé e permanecer 5.000 anos dessa forma, entendeu? Como é que esses ajustes finos? Tem tecnologia altíssima e de ponta ali. Então, acho que a minha curiosidade de conexão do planeta, entender aquilo que poderia fazer a nossa vida melhor, todas as histórias do passado, inclusive as lendárias, que diziam, olha, existiam sim tecnologias e sociedades altamente desenvolvidas que caíram, né? E a hora que elas caíram e desapareceram, nas minhas andanças tinha um padrão. Era sempre quando eles estavam no ápice daquele seu progresso, desenvolvimento e tecnologia, mas encontravam uma baixa humanidade em si mesmo, ou seja, os fins eram altamente egoísticos. E aí, só colocando no presente e plotando isso para cenários futuros, a gente vive épocas muito importantes, porque a gente está às vésperas de ter a maior tecnologia da raça humana conhecida nos últimos 10 anos, 10.000 anos. Será que a gente já está com essa humanidade também em desenvolvimento? Isso é um pouco do que me inspirou a pesquisar pilares de tecnologia e pilares de humanos.
Mas você fala dessa maior tecnologia de todos os tempos, você está falando desse conjunto de tecnologias que nós temos, internet, computação quântica que está vindo aí. Exatamente, exatamente. A gente está às vésperas de ter muitos encontros, né? A nossa humanidade, tal qual a gente conhece, ela sofreu alguns saltos quando mais de duas tecnologias maduras se encontram, e assim foi, talvez 150 anos, 200 anos atrás, que a gente fez um salto, né, do mundo medieval para a primeira revolução ali importante, né, pós a primeira, a segunda e a terceira, e agora a gente está de novo. Vão acontecer mais do que só duas tecnologias maduras. E eu acho que também tem um lugar de humanidade que a gente nunca esteve, pelo menos não sabido, né? Se você quiser ir para os lendários, civilizações que a gente não pode provar a existência, é outra história. Mas, na verdade, até onde a gente pode provar a existência, a gente nunca teve tanta liberdade na raça humana, né? Essa parte de igualdade, o feminino nunca foi tão trazido à tona, enfim, tudo isso que a gente está conversando sobre direitos e diversidades e pluralidades, é a primeira vez também que a gente tem mapeado em grande escala. Então, tem sim duas revoluções grandes acontecendo, a tecnológica e a humana. Vamos aproveitar esses seus aí, estudos arqueológicos, que você sabe que teve. Não, você não sabe. Eu tinha lá no começo, sabe quando você está lá fazendo teste de aptidão, quando você vai fazer o vestibular ali com 14, 15 anos. E uma das coisas que me deu era arqueologia. Olha Eu só. tinha também muito fascínio pela arqueologia. Mas nas suas andanças arqueológicas, você viu algum, sei lá, algum povo que serviria de modelo para uma visão mais humana de uso da tecnologia? Então, Serviço de lição para hoje? eu acho que a gente tem um desafio, sabe? Porque, de alguma forma, acho que de todos, os menos violentos, né, e baseado, porque a nossa história passada ela é muito bélica, né? Por um Uhum. grande período de tempo, a gente conseguiu fazer progresso enquanto raça humana escravizando uns aos outros. A escravidão é Sim. uma das coisas mais antigas que existe. Depois que a gente parou de escravizar em massa, a gente passou a controlar através da violência. Então, você homem, e eu mulher não podia sair de casa, e você homem tinha que sair com algum tipo de arma que pudesse matar ou morrer todos os dias da sua vida. Então, quando Uhum. alguém fala, não mudou nada, mudou sim. Em massa, a gente não faz mais isso, entendeu? A gente não Uhum. escraviza em massa como modelo de vida planetário, e a gente também não Uhum. sai para matar ou morrer todos os dias, enquanto as mulheres têm que ficar em casa, porque senão elas sofreriam ainda mais uma violência extrema. Uhum. Então, assim, desse lugar, quando você olha para trás, todos meio que seguiam o padrão. Você fala, como é que uma pirâmide lá no México, tão potente, conectada aos movimentos solares, aos movimentos lunares, ela servia de sacrifício, para fazer sacrifício humano ali, matavam virgem em cima da pirâmide. Então, assim, alta tecnologia, baixa humanidade. Você Uhum. pegava os egípcios, uma sociedade à base de uma escravidão profunda ali de vários povos, Uhum. principalmente aquele que a gente conhece através de livros sagrados, enfim, em literaturas católicas. A gente tem muito desse lugar violento no passado. Então, do ponto de vista humanidade, eu acho que a gente vem sendo um progresso era após era. Nós estamos melhores olhando para frente. Eu brinco que o melhor lugar para estar vivo, se a gente não perdeu a mão, é o futuro, né? O futuro do futuro do futuro é o nosso melhor lugar para estar vivo, não o passado. Porque Mas sim, nota-se, pelo que você está falando, uma evidente evolução. sim, embora a gente ainda tenha, Lígia, ainda temos grandes bolhas de escravidão, ainda tem violência extrema, mas não era parte da andança social de todos nós, entendeu? Não tinha outra forma de se viver no planeta se não fosse essas. E aí veio a Revolução Industrial, isso há mais ou menos 300 anos atrás, e nos tirou desse lugar bárbaro, né? Era uma barbárie a maior parte da nossa existência. Tinham as Uhum. bolhas de grande conexão com a natureza, com o natural, que aí a gente vai para povos mais originários de cada uma das nações, e Uhum. ali ele tinha, né, talvez a sua existência mais ecossistêmica, mas ainda assim faltava talvez o que a gente descobriu hoje em dia em todas as áreas. Eu tinha a dimensão correta de um viver ecossistêmico social, mas me faltava talvez toda a ciência que nós descobrimos aqui. Talvez se eu Uhum. tivesse que ficar com um só, aquela sociedade era iniciada e finalizada nela só. Mas eu acho que a gente precisa sempre seguir as duas coisas, né? De uma forma geral conectadas. De todos os povos, Cris, assim, o menos violento eram os incas. Eles tinham essa natureza de chegar e negociar com os povos que eles queriam
ajuda e agregação. Então, toda vez que um Inca chegava para pegar essa conexão com o povo local, ele oferecia, olha, eu ofereço o meu sistema de comunicação, que era fantástico, o Inca lá em Cusco conseguia saber tudo o que estava acontecendo até aqui embaixo nos Andes argentinos, que vinham o Império Inca, em menos de 72 horas, porque eles tinham um sistema de comunicação que eu brinco que é a internet mobile mais incrível de todas, que chama Os Nós que Falam. Os corredores, cada homem que ficava no posto de comunicação corria 1 quilômetro com um cinto na cintura, cheio de nozinhos. Né? A primeira coluna era o censo das mulheres, quantos homens, quantos animais, quanto de arma. A partir do quinto, ninguém sabe o que estava cifrado ali, então era um blockchain bem fechado, só os grandes líderes e sacerdotes Criptografado. ler, exatamente. E aí eles conseguiam falar assim, olha, eu te dou todo esse meu sistema de proteção, de comunicação, eu consigo fazer com que a comida chegue, porque o maior problema ainda em 1200, 1600, que é mais ou menos o período que eles viveram ali, era a fome mesmo, a gente matava e morria porque queria comer muitas vezes. E aí eles conseguiam fazer um grande avanço no império por conta disso. Muitas vezes eles permitiam que mantivesse a língua, desde que aprendesse a deles, que continuasse tendo as suas fés ali, onde, né, as suas divindades, desde que também reconhecessem a deles. Então, acho que de todos os povos que eu tive a oportunidade de conhecer, os incas eram os mais colaborativos e agregadores, mas ainda assim tinham sacrifícios, ainda assim iam para a luta, enfim. É um o seu padrão lado da barbárie ainda, né? Sim. E talvez para as pessoas, né, que não tenham assim, esse conhecimento histórico, passa-se a impressão hoje de que tem muita barbárie. Claro que tem, mas parece também haver, Lígia, um efeito da transparência que a internet dá, não é? Quer dizer, tudo Sim, fica mais evidente. Então a gente sim. fica vendo poxa, por exemplo, trabalho escravo, que é um negócio bizarro, mas que comparado em termos de proporção com o que tinha no passado, foi, né, tá cada vez mais diminuindo. Só que quando Uhum. ele ganha muito holofote pela internet e tal, e etc., e por todo esse potencial de comunicação, cada vez com mais entretenimento, né, que nós temos na internet, com as redes sociais, dá a impressão que está tudo errado no mundo, né? Será que também isso não é uma coisa nova, assim, da humanidade? Esse, Eu digamos assim, acho essa assim, transparência, sei lá. não, essa transparência ela é importante, ela vai continuar acontecendo. O que, na verdade, acontece há muito tempo, desde que a gente inventou os meios de comunicação de massa, é essa capacidade que o humano tem de se conectar a notícias alarmantes, até por uma questão de sobrevivência, mais facilmente do que as notícias boas, né? Isso é uma crítica que acho que qualquer um que vai estudar comunicação sabe. Né? Então, tem duas formas que eles justificam só passar desgraça na maioria das vezes, porque é o que acontece, né? Você assiste a TV e acha que você vai receber essa desgraça que eles acabaram de contar muitas vezes, quase que Uhum, hipnoticamente, na sua esquina. Se você ficar uhum, um mês, assim, a gravidez me deixou muito sensível em 2020. E estava sim. no meio de uma pandemia, e eu não sabia o que ia acontecer, eu não podia ver meus pais, a gente ficou, né, e o meu marido fechado em casa. Eu estava muito, muito vulnerável. Então eu decidi não assistir televisão, principalmente com tudo que estava sendo televisionado. Fez um Por bem 3 danado, meses. né? Por 3 meses. Cara, eu vi que tinha uma narrativa ali que podia ser melhorada, sabe? Não precisa Sim. ser só desgraça o tempo todo. Então, assim, a resposta desse tipo de coisa é que, eu preciso informar. E as pessoas só entendem se a gente informa muitas vezes. Até Uhum. aí eu entendo, é verdade. Mas 2, o produto pelo qual o modelo de negócios de todos os meios de comunicação, do jornal primeiro até a mídia social que a gente está usando, se a gente não paga, a gente é o produto. Então, se o produto não está lá para assistir, ele vai embora, eu não consigo fazer com que o patrocinador, que é o cara do comercial, venha pagar na minha rede, entendeu? Então, desse lugar, eu acho que a gente tem um modelo perverso, que quando você vai para os grandes fóruns de inovação, o que se discute é isso. Vamos parar de fazer com que os humanos sejam o produto, né? A gente precisa de algoritmos mais saudáveis. A gente já veio assistindo também, desde 2020, alguns executivos, tanto do Google, com aquele documentário lá no Netflix, O Dilema das Redes, quanto a executiva do Facebook, em junho do ano passado, vindo a público e falando, cara, o mundo está dividido hoje em bolhas, em lados, em binarismo,
E boa parte disso tem a ver com como o algoritmo é desenhado. O algoritmo é desenhado para que aquilo que tem de pior na gente, ou seja, aquilo que me dá raiva, aquilo que me dá medo, aquilo que me dá desejo extremo, o algoritmo ele premia, ou seja, ele tem uma primazia, ele privilegia conteúdos dessa forma, que dá treta na internet, sabe? Então, assim, vou lá eu colocar qualquer assunto sensível, nunca aparece ninguém diferente nos meus perfis, mas quando eu coloco qualquer assunto super sensível, por exemplo, eu sou de origem ucraniana, meu pai é ucraniano. Eu geralmente fico sempre nos temas que eu trabalho nas minhas mídias sociais. Eu quis postar, quem for no meu Instagram vai ver que eu tenho um post ali com a foto do meu pai pequenininho saindo das áreas de Polônia e Ucrânia no pós-guerra, ele veio como refugiado da Segunda Guerra, e foi muito sensível estourar uma guerra de novo. Eu nunca vi tanta invasão que eu tive que deletar de pessoas, ou robôs, ou sei lá o que vem tretar, entendeu? Por que é que você está defendendo uma guerra europeia, que a gente aqui tem outras guerras? Eu só estou falando alguma coisa que faz sentido para a minha história. Eu não quero brigar com você, entendeu? Mas o algoritmo é desenhado para que você trete, porque você volta muito mais vezes quando você tem raiva, você volta muito mais vezes quando você tem medo, ou quando você tem desejo extremo, do que quando você está de bem com você mesmo, que todo mundo tem esses gatilhos, mas que você sabe a hora de realmente acessá-los ou permitir que eles venham à tona. Então, tem um lugar que precisa ser ajustado aí. Pois é, mas você é otimista em achar que esse tipo de valorização desses sentimentos, na maioria mais negativos, né, que são a base do modelo de negócio, né, que são dessas empresas, que são empresas de marketing, né, basicamente, né, quer dizer, ela vende propaganda assim que ela sobrevive, você consegue ver esperança, né, no sentido de, por exemplo, valorizar conhecimento, por exemplo. Às vezes a gente posta faz um post muito legal, com alto valor agregado em termos de conteúdo, mas não apela para essas coisas aí que são mais, né, por exemplo, que não são do Reels, do Instagram, que não tem entretenimento, que não tem dancinha, ou você também não apela para um medo, para um sentimento de raiva, e você vê que o algoritmo não valoriza porque por essa dinâmica própria aí né, do que você descreveu. Você consegue ver esperança nessa evolução desse algoritmo? Sim, acho que tem duas linhas que vai nos ajudar a perceber talvez uma tendência ainda inicial. Exatamente esse tipo de coisa vindo a público, não é eu achando que é isso, ou você sentindo que é isso nos seus posts. São executivos que faziam disso seu modo de vida vindo a público e falando, olha, a gente precisa mudar. Então tem todo um movimento que tanto o protagonista lá do Dilema das Redes, ele saiu do Google e ele acabou entrando no processo de criar uma associação, enfim, não governamental aí, que chama Center of Humane, com E no final, Technology, ou seja, Centro de Tecnologia Humana, que ele fala que o algoritmo tem que ser desenhado para privilegiar as nossas tecnologias humanas, que basicamente se traduzem em três grandes áreas. O bem-estar humano, a democracia, né, as liberdades de fala e os espaços transparentes e também democráticos de troca, né? Desses três lugares, se a gente sempre tiver esses três pilares muito claros na nossa troca no mundo digital, imersivo ou no mundo físico, você consegue se desenvolver como humano. Se você, então, cada lugar que você for, você ter certeza, ou pelo menos ter uma boa noção de que vai ser para o seu bem-estar, que aquele lugar é um lugar de liberdade e que você vai poder ter transparência, você vai começar a perceber que outras demandas vão acontecer de você para se tornar uma melhor versão. Então, tem todo um lado desse movimento da área tecnológica dizendo nós precisamos, sim, sermos melhores desenvolvedores de algoritmos. Ponto. E tem leis, a LGPD está vindo, enfim, tem uma série de coisas que está chegando para dizer, olha, os dados são seus, são meus, não são das empresas. Eu gero os dados. E aí, com as tecnologias do futuro, blockchain, Web3, uma série de coisas vão permitir com que a gente tenha um pouco mais de soberania nos nossos próprios dados. Isso é um lado da história. Isso é o lado do pilar tecnológico. O lado do pilar humano, eu venho pesquisando muita gente que, e aí, provavelmente, parte de todo mundo que está nos assistindo vai se identificar de alguma forma, que cansou de entrar na internet e sentir mal.
né? Seja porque estava nas tretas, seja porque olhava referências irreais de sucesso, de beleza, né? E começou a fazer um processo de autoconhecimento. Não à toa a gente está tendo tanta versão de buscar propósito, saber qual é a nossa melhor versão, poder fazer terapias das mais diversas. Isso é herança dessas diversas janelas que a gente se vê conversando e falando, cara, eu melhorei por buscar essa minha melhor versão, por buscar mais autoconhecimento. E a hora que você busca mais autoconhecimento, você não conhece só as partes que é luz em você, né? Ou em Sim. mim. Você começa a dar vazão a tudo que é sombra também, que é geralmente por onde a gente é manipulado. Quando você tem noção daquilo que são os seus medos, as suas raivas, toda essa jornada de buscar esse autoconhecimento, não é que você vai sumir com isso, ninguém some com sombra nenhuma, é você também isso. Mas você sabe quais são os gatilhos. E aí a frase que a gente repete muito aqui no Voicers é: conheça-te a ti mesmo, senão o algoritmo vai. E a hora que o algoritmo te conhecer melhor do que você mesmo, fake news vai ser brincadeira de criança. A gente precisa fazer. Então tem um pilar sim se autodesenvolvendo. Quem entra na internet não é manipulado, é um lugar que é para se expandir, para receber conhecimento, inspiração. Se você abre a sua internet e ela está fazendo isso com você, você já está cada vez mais imune ao sistema de manipulação, entendeu? Se você consegue assistir sem sentir o sentimento ruim, o autoconhecimento, dá parabéns para os seus terapeutas, vai continuar lendo o que você está lendo, que está funcionando. Legal, legal. Você me deixou mais esperançoso, viu? E uma coisa interessante aí, a gente vê que a gente sempre evoluiu, e agora evolui mais rápido, né? Porque esses mecanismos também de bolha, polarização, que a gente estuda bastante na democracia digital, que são muitas vezes cruciais para se vencer uma eleição, como nós já vimos, e a gente vai ter uma eleição agora, em 2018 nós vimos esses mecanismos aí, né, de vento em popa serem utilizados, e de lá para cá a gente viu já algumas implementações, né? Por exemplo, sistema de fact-checking, né, um controle do algoritmo um pouco melhor, pelo menos, né, em relação a fake news. Então sim, eu concordo aí com a sua visão esperançosa. Eu queria te provocar um pouco, Lígia, porque eu sei que você trabalha com essa coisa de análises preditivas, né, da gente tentar ler o futuro. E me parece que tem um grande desafio hoje, ler o futuro de hoje, porque o mundo é cada vez mais dinâmico, né? Alguns chamam de um mundo VUCA, outros chamam de um mundo bunny, um mundo pós-normal, né? Existem umas várias aí formas de classificar essa aceleração, né? Essa complexidade crescente, né? Eu tenho um professor meu do doutorado, meu orientador, ele é sociólogo, ele fala da complexificação em progressão geométrica da vida, a vida ficando cada vez mais complexa e tudo muito mais acelerado com esse conjunto aí de tecnologias, né, que a Márcia lembrou aqui da singularidade sendo formada, né, um estado da arte de tecnologia tão imenso que vai ser ainda mais intensificado, né, com a computação quântica, que eu sei que é um assunto que você acompanha, né? Que se a gente acha que está tudo acelerado, né, Lígia? Hoje, imagina quando os computadores quânticos colocarem isso aí numa enésima potência. Mas, mesmo assim, com essa velocidade toda, com essa intensidade, com essa enorme geração de conhecimento, é possível a gente predizer ou acompanhar algumas tendências do futuro? Cris, eu acho que o preditivo a gente precisa destrinchar ele um pouquinho mais. Eu só vou fazer uma consideração antes de falar dele, que para a tecnologia, a complexidade não é ruim. Quando o sistema é complexo, significa que ele é um sistema maduro. Então, o fato da gente ter uma sociedade altamente complexa, talvez as nossas sociedades primitivas, lá nas cavernas, elas não eram complexas, elas eram simples, eles precisam sobreviver todos os dias, manter o fogo aceso e buscar comida, acabou, entendeu? A gente tem um nível de complexidade hoje, porque a gente está às vésperas de um nível de maturidade nunca vivido até então. Então, desse lugar, a hora que a gente vai começar a fazer cenários, como é que funciona o meu trabalho? Eu sou uma pesquisadora de futuros, outras pessoas conhecem esse tipo de trabalho como futurista, enfim, mas o fato é que a gente faz cenários, né, baseados em tendências fortes e fracas. Os futuros são sempre no plural, porque eles chegam em camadas,
a divisão dos estudos mundiais de futuros é essa que é o tema da nossa fala aqui hoje. A gente tem futuros possíveis, prováveis e desejáveis. Os possíveis, geralmente, é aquele que chega rápido, perto da gente, tem um protagonismo de máquina, quais são as próximas tecnologias, o que ela vai interferir no trabalho Y, na vida tal. Desejáveis, tem já esse ser humano mais desenvolvido, usando todas essas máquinas que a gente acabou de falar dos possíveis. E os prováveis é quando você mesmo faz o exercício de pegar o primeiro grupo e o segundo grupo e falar, cara, o que é de fato factual na minha vida, entendeu? Que eu de fato consigo existir aqui. Então, desse lugar, eu acho que, além dessas 3 classificações, os cenários, eles são no plural, porque a gente divide o mesmo espaço, mas não o mesmo tempo, sabe? Quem nunca falou assim, olha, eu fui para aquela cidadezinha e a sensação que eu tive é que eu estava em 1980. Isso acontece muito fora dos grandes centros, né? Que você tem a sensação de que você está mais no passado. Ou então, de repente, você foi com aquela pessoa e a mentalidade dela não conseguiu acompanhar as conversas todas, porque ela parou mesmo no repertório de tempo. Então, desse lugar, a gente faz cenários baseados em tendências fortes e fracas, e cada um desses profissionais resolve fazer o seu recorte. O meu e o nosso aqui no Voices é fazer os recortes desejáveis, ou seja, os futuros saudáveis, que é a proposta desde o ano passado do Fórum Econômico Mundial, de a gente trazer cenários de futuros saudáveis. E aí junta com o preditivo. Por quê? A possibilidade de análise preditiva, o que um algoritmo que trabalha, uma inteligência artificial que trabalha com predição, ela faz? Ela pega uma quantidade gigante de dados humanos, que até então, antes da gente poder estar digital, a gente não conseguia pegar essa quantidade de dados humanos, a gente vai continuar conseguindo capturar mais e mais dados quando a gente tiver sensores no corpo, essa coisa toda. E aí, eles tentam predizer o desejo e as movimentações humanas baseada nos seus desejos e escolhas. O sonho de qualquer analista de inteligência artificial baseado em dados preditivos é pegar aquele campo, aquela natureza de dados e fazer a mineração e que saia com a próxima grande escolha daquele grupo de humanos, seja para a empresa de calçados, para a indústria de alimentação, para o clima, enfim. Então, tem a ver com predizer a vontade humana. Todas as vezes que a gente pega e faz cenários distópicos, ou seja, o que é a distopia? É você sempre ter aquele melhor da tecnologia com o pior do humano. Todas as grandes narrativas de Hollywood fazem isso. A mais famosa é a Black Mirror. E a gente aqui no Voicers combate muito isso. Por quê? Porque não é real. Não são todas as vezes que vai ter a melhor tecnologia com o humano, sei lá, acabou de sair do apocalipse da Terra, ou então está numa jornada emocional extremamente destrutiva, sabe? Um humano muito pouco desenvolvido nas suas humanidades e sentimentos e valores. Então, assim, a gente tem todos os outros humanos que somos nós, buscando dia a dia melhorar quem somos. E aí, desse lugar, a gente recorta o cenário futuro saudável, vários cenários de futuro saudáveis nas mais diversas áreas, indústrias, economias, uso de tecnologia de forma saudável, para que as pessoas tenham inspiração para falar, poxa, eu também quero fazer parte disso. Ou por que você acha que tem tanta gente com medo de tecnologia? Porque está cheio dessas histórias de fim de mundo, sabe? Então, assim, o nosso trabalho aqui é trazer um pouco de outros recortes para que, ao predizer, ou seja, dizer antes em cenários, a gente sirva de inspiração ou de referência para que outras pessoas também falem, poxa, esse tipo de futuro eu quero estar lá. E a hora que ele fala, esse tipo de futuro eu quero estar lá, ela vai começar a agir no mundo da manifestação, ou seja, começar a tomar ações práticas para que isso aconteça, entendeu? Isso na sua área de profissão, na sua área de vida pessoal, na sua forma de consumo, como ela vai lidar com a tecnologia. Então, tem muito, sim, pensa assim, Cris, que o que te difere do animal é a consciência. O que te difere da máquina também. Não à toa o Harari, que você falou no começo, que escreveu as Bíblias, né, Homo Sapiens, Homo Deus, 21 lições para o século XXI, ele fala que a 21ª lição é, cara, vai se autoconhecer, porque é isso que vai te diferir da máquina, e a gente ainda está muito industrial, a gente ainda é muito máquina. Não, e, poxa, legal que você citou esse caso aí do Harari, porque ele fala também, é um ponto que você aborda bastante, a tecnologia é a evolução material, né, e as máquinas, não quer dizer que as máquinas vão ter consciência. Consciência é uma coisa própria dos humanos, né? E uma coisa que eu tenho curiosidade, queria saber a sua opinião, Lígia, não sei se você já leu aquele livro do Nassim Taleb, que é
muito conhecida aí, fala dos cisnes negros, né? Ou seja, grandes fatos aí inusitados, né? A metáfora que ele usa, que o normal é termos aí cisnes brancos, mas de vez em quando surgem fatos inusitados, como, sei lá, pandemia, uma guerra que saiu do nada, que pode virar uma guerra muito maior, até nuclear, e que a humanidade, então, ela tem, volta e meia, vai lidar com esses cisnes negros, são esses grandes fatos aí. Tem um texto que eu gosto muito também do Ziauddin Zardar, fala Welcome to the Post-Normal, que ele fala exatamente isso, né? Assim, de que alguns fatos hoje no mundo têm a capacidade, por o mundo estar muito integrado, por o mundo estar todo conectado, alguns fatos podem rapidamente escalarem, né, e ter impacto no mundo inteiro e as crises sempre, de alguma forma, serem sistêmicas. É o que nós, obviamente, vimos com a pandemia, estamos vendo com essa guerra. No ano passado, a gente viu que um navio ancorou lá, bloqueou o canal de Suez, afetou a economia do mundo inteiro, subiu a inflação da Europa, gerou desabastecimento. Um navio, imagina, um navio, né, numa região estratégica. Você acha que nós vamos ter cada vez mais cisnes negros? É difícil dizer isso, porque eles são unpredictable, né? É difícil ver, mas se a gente olha para trás, os grandes viradas da humanidade tiveram, de alguma forma, conectada com algum, né? Desde acidentes em torres gêmeas, enfim, a catástrofes naturais. É difícil prever mesmo. Então, eu acredito que a gente tem aí, como você disse, um sistêmico entre nós. E se a gente não começar a ter máquinas mais potentes, que é o que vai provavelmente acontecer nos próximos 20 anos, que nos ajude nessa predição mais rápida, como um computador quântico, a gente vai continuar muito exposto, muito exposto. A gente não teve dados prevendo essa pandemia vindo, né? E ela veio muito rápido. Então, talvez com um computador quântico que é capaz de resolver grandes cálculos matemáticos, sei lá, a proporção do último teste que o pessoal do Google fez em 2019 foi um cálculo matemático de 10 mil anos, feitos em 90 segundos. Todos os cientistas nessa área de computação quântica, eles são muito humildes em dizer que tem uma potência enorme chegando, mas ainda suas usabilidades vão precisar que mais humanos possam, enfim, desmistificar e começar a utilizar. Mas eles vão, provavelmente a computação quântica não vai deixar o seu Netflix mais rápido, nem o meu, mas a gente vai poder, sim, fazer grandes tratativas e tratamentos de dados planetários, né, Big Data. E aí talvez a gente consiga ter predições mais próximas desses Black Swans. Essa seria a minha melhor hipótese de dizer alguma coisa. Sim, faz sentido. Lígia, outra coisa interessante que tem acontecido, assim, eu tenho notado, eu não sei exatamente como é que está aí em São Paulo, mas aqui eu estou falando de Brasília, né? E em comum nós temos o fato que os dois estamos sofrendo com o frio que está chegando aí pelo Brasil inteiro, né? Mas aqui em Brasília, claro que tem muita gente da área pública, a gente viu um movimento muito estranho acontecendo recentemente, que é a volta ao trabalho presencial total. Então, as pessoas saíram de um modo de pandemia, trabalho remoto, uma avaliação de resultados de atividades, em alguns casos muito mequetrefe ou inexistente, né? Em outros casos já mais consolidada, por exemplo, a Receita Federal tem lá métricas bem definidas, tem um sistema de home office absolutamente bem consolidado. O Tesouro Nacional, por exemplo, é um órgão público aqui que já está construindo espaço de coworking, então pensando também para quem quiser ter um modelo híbrido de trabalho também está à disposição. Tem algumas instituições públicas bem maduras, outras, a grande maioria, não. Voltou ao modo do que era antes, né? Ou seja, de trabalho presencial, de controle de ponto, de medição de horas da de bunda na cadeira, e alguns até com algumas bizarrices, né? Que eu estava aqui comentando com você antes da gente entrar, que em vez de fazer controle de resultado, estão fazendo controle de atividades. Quer dizer, o colega, ele bate o ponto, tem um ponto eletrônico, e ele ainda tem que botar numa planilha, olha só, tudo que ele faz, tintim por tintim, que ele faz. Eu fui para uma reunião, fiquei 45 minutos naquela reunião discutindo tal coisa, né? Chegou a esse ponto. E as pessoas, então, estão muito frustradas com a própria ideia de inovação, né? Quer dizer, poxa, nós tivemos aí um curso intensivo de inovação, nessa questão aí do home office, etc., trabalho remoto,
e de repente a gente volta a um sistema vintage, né, de trabalho praticamente. Voltou então aquele sistema meio fabril do século passado e etc. Você podia explicar um pouquinho assim como é que esses tipos de movimento fazem parte assim da evolução da história, ou seja, a gente tem que dar um passo para frente, dois para trás, né? Será que não é natural isso de alguma forma, né? Como é que você vê essa problemática? Bom, esse é um movimento, tem uma parte do meu trabalho que a gente faz um assessment, tanto com as pessoas como com as organizações, sobre o quão elas estão aptas para atuarem nas novas economias. Antes da pandemia, a gente já tinha uma certa dificuldade de ver esse mundo digital e híbrido ganhando escala. Óbvio que com a pandemia a gente viu, de fato, uma educação planetária. Então, a hora que eu faço um assessment, dizer assim, que a gente deu 2 passos para trás para dar um para frente, é determinar que todo mundo é muita gente. Então, como eu disse lá no começo, o futuro ele chega em camadas. Então, com esse assessment sobre, a gente chama de soft hard economy aqui no Voicers. Então, a hard economy é o antigo paradigma da Revolução Industrial, 8 horas por dia, linha de montagem, tinha máquinas produzindo novas máquinas e tinha seres humanos sendo usados como máquinas. E todo mundo sabe a parte do dia que é usado como máquina. E o soft economy é essa conexão, né, da tecnologia em desenvolvimento, humano em desenvolvimento, e aí a gente se reagrupa as formas de consumo, de entrega, de economia, no que a gente chama de novas economias. Então, o que é uma economia digital? É quando um grande número de pessoas se torna digital, não tem economia digital sem você ser digital, até tem economia, mas você não faz parte dela, e a partir daquele momento nós inventamos, criamos, cocriamos, vamos fazer uma série de hackings, né, no sistema para poder viver de forma digital. Né? Não é 100%, mas ganha-se a camada digital. A gente tem pelo menos mais 5 ou 6 novas economias já existentes em pequenas bolhas, ou seja, a economia criativa, que também foi bastante exercitada nessa pandemia, mas a economia do acesso, por exemplo. A gente não está acostumado, exatamente porque o antigo paradigma era piramidal, não era uma rede de colaboração. Então, quanto mais eu tinha sucesso, mais eu subia, mais eu era inacessível. Eu tenho assessores para que as pessoas não me acessem. Se você vai conversar comigo, você vai receber o meu WhatsApp direto. Eu não tenho secretária nem secretário, eu não tenho assessor, não tenho, porque eu quero, faz parte de eu experimentar, dar acesso à minha pessoa, dar acesso a uma série de conteúdos gratuitos, experiências que a gente tem aqui, para exercitar essa economia. Aí tem a economia da colaboração, do circular, será que tudo que eu preciso comprar tem que ser novo? A economia da confiança, a economia da transparência, a economia da experiência, são todas novas economias que a característica está primeiro na pessoa ou no grupo de pessoas, para depois tornar uma economia de verdade vigente. A digital, Cris, ela de fato ganhou uma versão planetária. Então, infelizmente, a gente percebe que nos estudos de jornadas da sociedade, todas as vezes que você sobe, é uma espiral, né, o desenvolvimento de consciência e de práticas do futuro. A gente gosta muito de se basear nos estudos do Ken Wilber, que fala sobre o ser integral. Então, toda vez que você sobe uma ou duas camadas na sua forma de enxergar o mundo, na sua forma de existir, de novas tecnologias, na sua nova humanidade, enfim, novas economias, você não vai conseguir ficar muito tempo no lugar se ele não acompanhou a sua subida, entendeu? Então, vamos supor que você está numa empresa que você acabou de descrever. Poxa, teve toda uma jornada de aprendizado de quase 2 anos pandêmico, tem tudo para ser híbrido, a gente sabe que só digital não funciona, mas voltar 100% no mundo físico também não faz o menor sentido. Esse tipo de microgerenciamento, de comando e controle não tem nada mais antigo que isso. E aí você vai voltar para lá, significa que você não conseguiu subir nada como organização na sua jornada de desenvolvimento para o futuro. E se seu funcionário conseguiu, o que vai acontecer? Ele provavelmente vai pedir as contas. É por isso que a gente está chamando no planeta de The Great Resignation, né? Ou seja, a grande demissão. 40% nos Estados Unidos pediram as contas. É muita gente. Aqui, eu não tenho informação do percentual, mas perceba ao redor de vocês. Eu trabalhei 15 anos 12 anos na IBM, a IBM que eu trabalhei não existe mais, porque ninguém que eu conheço ficou, entendeu? Então, assim, que lugar é esse que as empresas estão pedindo novos perfis, mas as pessoas também estão pedindo novas empresas. Então, tem esse lugar, Cris, que não dá. A gente consegue, no máximo, 1,5 de consciência e desenvolvimento e futurismo da onde nós estamos, para cima e para baixo. Se você está para cima da sua organização, provavelmente você lidera a mudança.
junto com outras pessoas que também estão. Se você está abaixo, a organização vai começar a te dar um tempo para você chegar. Se você não Uhum. conseguir chegar, você é demitido. Se a empresa não conseguir chegar, você perde as contas. É um pouco do que eu estou observando hoje em dia. Sim, nós vemos aqui, por exemplo, contratos de empresas terceirizadas de tecnologia, que tem muito aqui em Brasília, né, os órgãos públicos, elas estão com dificuldade de contratar. Salários, né, que para Uhum. Brasil são ótimos, por exemplo, de R$ 10.000, não conseguem contratar, porque os desenvolvedores agora ganham em dólar, trabalham online no mundo, aí, espalhados pelo mundo, né, e com muito mais dificuldade. Eu tive também recente nos Estados Unidos, até falei aqui, no episódio anterior, que era placa assim de hiring para todo lado, né? Contratamos, 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 e aí você vê como a economia tá sendo afetada, né? Eu entrava lá no restaurante e tinha uma fila de espera de 1 hora, mas você entrava lá dentro, tinha lá um monte de mesa vazia, porque não tinha atendente, né? Não tinha garçom, não estavam Isso. contratando, conseguindo contratar garçom. Mas esse processo de evolução, ele é lento mesmo, né, Lígia? Assim, A gente costuma observar geracionalmente, a cada 20 anos. São janelas de 20 e de 40. 20 para um ser humano se tornar autônomo, 21, né? A gente ganha a maioridade, e 40 para ele se tornar maduro. A sim, gente percebe que acontece, né, esses mudares. Com o avanço tecnológico, a gente vem capturando algumas coisas antes, e é por isso que o mundo já não está igualzinho. Por isso que nesses 10 anos a gente está cheio de bolha, de grupos, de bipartido, de tripartido, de futuros, tem gente que já está lá. Eu tenho uma palestra que é bem legal para quem se interessa nesse tema, que é Um Dia em 2037, que eu conto, né, baseado em alguns estudos internacionais, como é que é o dia no dia da Jéssica, que é uma mulher de 32 anos, que já não tem emprego, assim como os desenvolvedores, que já é trabalho do presente e futuro. Os trabalhos do futuro vão ser muito por entrega, por projeto. As empresas do futuro vão ser ecossistemas onde as pessoas possam se desenvolver nos seus propósitos. Por isso que a gente está falando tanto em qual é a sua verdade, qual é o seu propósito hoje. Em 20 anos, se você não for uma empresa onde quem passe por você se desenvolve e se transforme, você só vai conseguir contratar máquina, porque máquina não precisa disso, entendeu? E aí, desse lugar, eu conto que ela já não tem mais um emprego de 8 horas, porque isso é muito Ford, né? Antigo paradigma da Revolução Primeira. Ela tem fonte de renda, ela tem 4 fontes de renda. Ela tem uma empresa dela e ela trabalha para 3 outras por projeto. Nesse lugar, essa empresa que ou esse departamento público que você descreveu, que fica microgerenciando tarefas, desculpa, uma pessoa que não tem mais compromisso, ela não aceita assinar um contrato CLT. Não é que ela não quer ou ela não pode, ela não aceita, porque ela quer ter liberdade. Né? Um desenvolvedor fala assim, eu tenho um plano de carreira de em 10 anos se tornar um gerente dos desenvolvedores. Ele não quer isso. Ele não quer, porque ele não precisa dessa hierarquia. Ele quer viver, não tem um bicho mais idealista que desenvolvedor. Ele acha que ele vai mudar o mundo desenvolvendo, entendeu? É bem aquela coisa do Matrix, Neo. Ele não quer isso, ele não quer o poder pelo exatamente. poder. Eu estava lendo um artigo dizendo exatamente isso, que algumas empresas, né, que estão investindo pesado em manter, né, o colaborador feliz, elas estavam, por exemplo, dando um nível de liberdade assim, né, que a gente nunca imaginou. Por exemplo, a pessoa pode escolher no que, com quem e como ela quer trabalhar, né? Quer dizer, dando assim a total liberdade para a pessoa poder desenvolver o trabalho dela desde que ela mantenha aquele compromisso, né, com a organização, que é o que nós estamos vendo aí que está tendo aí, né? Esse compromisso aí, já que, poxa, tem tantas outras oportunidades melhores, e acaba sendo isso, né, Lígia, um fator de aceleração da evolução, né? Falou, olha, as Super. instituições que não derem esse tipo de autonomia, liberdade, que não outra prática também interessante que eu tenho visto, assim, nessas de ponta mesmo, né, é da empresa, por exemplo, entender um pouco mais as necessidades pessoais, os problemas pessoais da pessoa para poder, então, adequá-la melhor, né, à cultura organizacional. Então, parece que esse é um ponto importante, né, que vai gerar, digamos assim, uma guerra fiscal de organizações. Eu vou falar, olha, vocês aí que estão fazendo controle de atividade, sinto muito, viu?
porque a turma não vai ficar com vocês, não. O que eu falo muito nos meus treinamentos, enfim, essas trocas que a gente tem quando a fala é focada em futuro do trabalho, eu faço a provocação que é futuro do trabalho ou trabalho do futuro, né? Porque o Fórum Econômico Mundial diz que 65% dos trabalhos não existem ainda, os que vão acontecer nos próximos anos. 65% é muita coisa. E por que eles não existem? Porque a gente vai precisar das tecnologias maduras e, a partir do uso delas em massa, a gente vai criar novos trabalhos. As tecnologias que estão vindo vão liberar a gente muito de trabalhos repetidos. Você vai ter gêmeos digitais fazendo, inclusive, as suas reuniões mais repetidas via metaverso. É o que a gente está vendo aí nas previsões, talvez, de 15 anos na frente. Então, assim, a hora que a sua versão, que conhecimento de fato virar commodity também, né, a sua versão digital for capaz de entregar, talvez essa conversa aqui, daqui 15 anos, se for só algo que é para trazer um conhecimento atualizado, os nossos gêmeos digitais vão estar fazendo. O mundo biológico vai ser sempre a versão mais premium que a gente tem, a versão melhor que a gente tem, a versão mais atualizada. Então, provavelmente, nossos encontros não vão ser para trocas de conhecimento, vai ser para experiências que impactem as pessoas, no sentido de as melhore, né? Naquele recortezinho que a gente está se propondo nessa noite daqui 15 anos, que as pessoas sejam impactadas ao ponto de saírem melhores, né? Não só com mais conhecimento. Vai ser muito o mundo físico, vai ser o mundo das experiências mais completas. Então, desse lugar, o que eu imagino é que a gente vai ter muita possibilidade de reinventar os trabalhos baseado nesse desenvolvimento humano. A gente vai ter muito tempo para se desenvolver. As máquinas, todas as linhas que acreditam nessa abundância, né, que a máquina daqui 100 anos vai gerar tudo com tanta facilidade, que vai ser tão barato, que só não vai ser para todo mundo do planeta Terra se alguém quiser começar a colocar cerquinha de novo, né? A gente vai produzir tudo em larga escala, tanto que o Peter Diamandis, lá da Singular, escreve sobre isso, tem uma linha, o próprio Tesla, né? Eu tenho mixed feelings, tem horas que eu gosto do Elon Musk, né? Tem horas que eu não gosto. Eu acho que... eu gosto mais do Tesla. Também. Eu amo o Tesla, que era o engenheiro lá do começo do século passado, que ia trazer energia livre, etc. e tal. Mas assim, o próprio Elon Musk da Tesla, que não é o Tesla, ele acredita também em trazer essa abundância, né? A tecnologia vai trazer abundância. Então, desse lugar, eu acho que a gente vai ter bastante tempo para entender quais são os nossos papéis mesmo. E aí, quando você disse da guerra fiscal de profissionais, isso é no futuro mais próximo, não precisa ser do futuro daqui 50 ou 100 anos. É assim, olha, até então, eu tenho 42 anos. Eu fui para a faculdade, eu fui desenvolvida para dar o melhor do lucro que eu pudesse dar, né? Eu fiz as melhores faculdades de administração e eu sou uma máquina de saber o que salvar dinheiro e entregar mais-valia. Quando em algum momento, no meio da minha carreira, eu olhei para tudo aquilo e falei, pô, eu sei fazer isso, mas eu não quero ficar dando lucro máximo, ficar, né, espremendo coisa o tempo todo. Eu quero mais, mas eu não sei o que é mais. Eu não sei esse mais ainda, eu tenho uma noção. E eu fui buscar a minha jornada do mais. Eu estou vendo muita gente fazendo isso ao redor. Assim, 40 anos no mundo corporativo é o auge. Alguém investiu muito dinheiro na sua cabeça. E você faz o sair. E esse sair é algo que está dizendo assim, os talentos estão dizendo, eu não quero mais trabalhar 5 dias por semana, 8 horas por dia. Eu não quero mais ter essa pressão tóxica, absurda, por entregar esse lucro máximo a qualquer custo. Eu não quero mais ficar doente emocionalmente e ter que vir porque eu fui treinado a fazer isso em troca de um salário, em troca de dinheiro. Eu quero mais. Sucesso para mim não é salário e cargo. Sucesso para mim hoje é ter tempo, é poder viver mais próximo daquilo que meu coração fica feliz fazendo, é poder ter a troca colaborativa com o outro, mesmo que ele seja da empresa que compete comigo, entendeu? São outras dimensões de sucesso. Hoje, para a Lígia, meu maior índice de sucesso é eu ter tempo, Cris. Eu tenho uma filha de 1 ano e 9 meses. Eu poder escolher estar com ela 24 horas da vida dela é o maior privilégio que eu sei que a minha vida vai me proporcionar, entendeu? Nos 2, 3 primeiros anos da vida dela. Então, o tempo hoje é a minha maior ferramenta de sucesso. E assim, se uma grande corporação quiser chegar na Lígia para que eu possa ser funcionária, eu não descarto isso hoje, ela vai ter que adaptar o tempo, cara. Eu não quero ser CLT. Eu também não quero ser consultora.
Como é que a gente faz o meio do caminho, entendeu? Eu quero ter Uhum. tempo, eu quero entregar. Você tem um objetivo aí dentro da sua empresa, eu quero poder entregar ele, mas no Que meu outros jeito. formatos, que outros formatos, né, Lígia, a gente pode criar Exato, ainda, né, que ainda exatamente. não são ainda nem consultor, nem CLT, né, nem Level C, né? Eu acho É, que tem muita é coisa isso. para a gente explorar. Agora você falou aí, nossa, tanta coisa aqui que está pipocando na minha cabeça. Uma delas, Desculpa, eu falo bastante. Eu ganho a vida falando, então você me interrompa, por favor. não, uma delas que me chamou atenção, você está dizendo aí, né, acompanhando esse movimento de que dos assistentes virtuais, por exemplo, das inteligências artificiais, eu tenho alguns projetos nesse sentido mesmo, basicamente de como, né, nós temos condições de criar algoritmos que identificam padrões e replicam esses padrões, de maneira a tirar, inclusive, trabalhos muito chatos, repetitivos, que a gente faz, né? Por exemplo, uma coisa muito comum é aquele atendimento de primeiro nível, né, de qualquer serviço. Você tem aquele Sim. atendimento, e eu já fiz um trabalho aqui junto com os deputados, criar um assistente virtual para os deputados. Então, o Hum, parlamentar, de forma geral, ele tem lá aquelas mesmas perguntas. Como é que você vai votar nas matérias da semana? Né? Como é que você vai, a sua posição sobre reforma X, Y, Z? E ele tem que replicar aquela resposta para o Instagram, para os caras que perguntam no Facebook, por e-mail, etc. Então, a ideia de um assistente virtual parlamentar, que estou dando só um exemplo entre muitos outros, né, que você conhece, você está colocando da maneira bem macro, é a ideia da gente, então, ter aí uma versão digital de nós mesmos que vai poder replicar isso, né, e deixar para o parlamentar fazer o trabalho mais humano mesmo, né, que ele não tenha que ficar nessa coisa de repetição, sem falar naqueles trabalhos bem repetitivos mesmo, né, que nós temos por aí e que a gente tem que eliminar. Ao mesmo tempo, né, Lígia, aí eu vou falar aqui um monte de coisa, depois você que é especialista em sistemas complexos e talvez em pessoas complexas também, você vai saber se virar. Mas, primeira coisa, como é que a gente... E esse movimento que tem aí, que a gente vê, por exemplo, poxa, não vamos colocar tanta tecnologia tão rápido que muita gente vai ficar desempregada. Então, nós não vamos ainda automatizar certas coisas, porque pessoas que fazem trabalhos muito simples vão ficar, né, à deriva. E a outra coisa também poxa, já que então esse conhecimento mais básico, talvez, né, ele possa ser melhor feito, realizado por um robô, então talvez o nosso principal foco não seja investir tanto em conhecimento. Obviamente que eu não estou defendendo aqui, eu sou professor de mestrado, não vou defender não investir em ciência, estudar e etc, né? Mas eu queria que você explorasse um pouquinho mais essas duas questões aí, da questão não, social, da perfeito. tecnologia, da É. automação, o nosso papel daí nessa história, versus investimento em conhecimentos técnico versus das competências socioemocionais, né? Que eu sei que você advoga bastante. Sim, Cris, eu acho que aí de novo vai a resposta do futuro chegar em camadas. Então, tem o futuro chegar em camadas quando eu tenho interesse em saber e me mover para ele ou não tenho, e tem o futuro chegar em camadas por desenho social mesmo. E é real, o que você está falando é muito real. Então, assim, de uma forma geral, as ilhas das grandes capitais, elas geralmente estão no presente e futuro, né? Os primeiros movimentos de futuro, a tecnologia, as novas tendências chegam pelas grandes capitais de cada país. E que geralmente se baseiam nas grandes capitais americanas e europeias para o mundo ocidental, China despontando aí com alguma coisa também. Desse lugar, a gente tem um problema mesmo, porque não é só instrumentar alguém para usar uma tecnologia. A gente não está falando sobre autoconhecimento, não só sobre saber usar um metaverso. A gente está falando de qual é a qualidade que a gente vai habitar esses mundos imersivos, porque senão vai ficar mais bizarro ainda. Se já é difícil a gente aguentar algumas coisas e alguns lugares aqui na janela, imagina quando você entrar com o corpo inteiro na internet. Eu não sei quantos de vocês já teve a oportunidade de experimentar um óculos de realidade virtual de ponta, desses daí do Zuckerberg, aí da empresa Eu Meta. comprei aqui o óculos né, do Zuckerberg, do Sim. Facebook, pro meu filho aqui. Poxa, é incrível, né? E pensa que ele é o tijolão. Pensa que ele é aquele celular tijolão. Ele é ruim, ele é muito Ah, ruim. você acha que essa interface vai evoluir muito ainda, né? Vai, a partir do 5G, por isso que a gente está acelerando tanto, o Brasil leiloou todas as possíveis cidades aí de 5G, porque a gente precisa do 5G.
A gente fala assim, 5G na sua cidade, conta 5 anos e você vai começar a perceber a diminuição dos óculos de realidade imersiva, que hoje parece aquela máscara de mergulho, né? Porque ele precisa processar dentro do óculos, do celular ou Uhum. do computador. Processa na nuvem, latência zero, ou seja, não pica, não é ruim a transferência de informações, é zero de interferência. Eu consigo fazer manipulação na nuvem e o óculos vai ser um negócio desse. O Zuckerberg mesmo já mostrou no Aí você seu não anúncio. precisa ter o hardware no óculos, né? Isso que você está Não, falando. se você colocar no YouTube do Voicers, entra lá, YouTube, coloca Metaverso mais Voicers, com RS no final, você vai ver, a gente fez um recorte no anúncio do Zuckerberg, ele mostra as duas formas de entrar no metaverso. Uma é a 100% imersiva, que você comprou no óculos que você tem aí, a gente também tem aqui, adora fazer eventos de experiência para as pessoas experimentarem essas coisas. Uhum. O outro que é 20% do tempo que você vai ficar na imersão 100%. 80% do tempo é você ganhar uma camada digital, ou seja, chego lá na minha mesa, não tem mais computador, não tem mais celular, está tudo desmaterializado, tem lá na camada digital que eu ganhei, então a internet vai estar aqui, né? Então o meu Realidade computador vai estar... ampliada. Exato, com muita holografia e com muita facilidade de entrar. Então pensa assim, que se hoje as pessoas têm barreira de entrada porque o computador é espelhado, minha mãe não gosta de usar computador, já ficou mais fácil o celular e o tablet, que ele não é espelhado para digitar. Só que meu pai e meu avô têm dedão para o celular aqui. O Uhum. fato é que no futuro, quanto mais desenvolvida a tecnologia, mais ela biomimetiza a tecnologia humana, ou seja, o que seu corpo produz. E Sim. colocar um óculos, todo mundo sabe. Se Uhum. você não tiver nenhum problema no seu polegar pinçador, aqui, ó, você vai pegar as coisas com a mão no mundo imersivo. Você sabe Sim. falar? Você vai conseguir, ou você pode falar? Você vai conseguir falar com os seus assistentes digitais, seus gêmeos digitais. Então, vai ser muito, muito, muito fácil de usar a tecnologia. Aí a E gente até entra de novo na parte de qual é a qualidade das pessoas que estão entrando nessa tecnologia. E a gente precisa educar, Cris, não tem outra solução senão a educação. Não é educação técnica só, é também, tá? Do contrário, a gente vai transferir para lá uma série de barbaridades. Eu não sei de vocês, mas quem experimentou, por isso que eu perguntei. A gente mata o amiguinho toda hora lá no jogo de videogame que cada um gosta. Primeira vez que eu matei alguém num jogo de videogame imersivo, que eu estava com uma espada na mão, medieval, e a pessoa veio e eu parti a cabeça dela em tamanho real, com um gráfico semi-perfeito, meu coração disparou. Eu tive a sensação de fato matar alguém, entendeu? aí não fica tão divertido, talvez, né? É disso que eu estou falando, sabe? A gente vai gerar memórias sintéticas nas pessoas. Então tem um lugar diferente aí. Não, e tem uma coisa legal aí também nessa história, é que muito dessa resistência ainda do home office, etc., tem a ver com o fato que a interface via Zoom ainda é muito limitada, né? Que a gente não consegue mesmo ter aquela energia de estar numa reunião ao vivo com as Uhum, pessoas, de sentir melhor. Por exemplo, a empatia é difícil de você sentir, né? uhum, Que é um elemento uhum. importante, por exemplo, numa reunião, num processo de negociação, saber como é que o outro está ali. Pelo Zoom você não consegue direito. Então, com essas evoluções, também este aspecto, né, eu acredito, também vai evoluir. Agora, eu preciso te fazer uma pergunta que é da Márcia, sabe? Tá, E se eu não sair aqui, se eu não fizer, ela vai me matar. deixa para ela. Mas você sente assim um certo preconceito por ter essa visão mais humanista, assim, falar da tecnologia de maneira humanista, né? Porque os futuristas que falam de tecnologia, muitos deles, você sabe, né, muito bem, têm uma visão muito talvez materialista, muito, né, um Sim. otimismo materialista exagerado, e você está trabalhando com uma, uma coisa até que de forma geral os homens não gostam muito, né? Eu acho que é muito besteira. Eu mesmo já fui um homem assim, né? E hoje eu me penitencio, quer dizer, autoconhecimento, eu achava que era autoajuda e tal, aquela coisa chata. E hoje autoconhecimento é a coisa que eu mais me dedico. É isso. Tirei muito do meu tempo de capacitação em coisas técnicas, só intelecto e etc. Então, estou investindo em terapias, em meditação, em outros elementos que me ajudam a me conhecer melhor. Você sente esse preconceito? Como é que é isso aí no mundo do futurismo? Cris, assim, preconceito não. Eu posso dizer que eu tenho hater zero, né? Os meus posts são sempre muito. Eles saem muito bem, as falas também. Então, eu trabalho muito com todas as indústrias, todas as empresas. Tem um lugar mesmo que existe espaço para todo mundo. Então, quem chega até mim
já chega com essa vontade de, tá, a tecnologia tem um monte de gente falando, eu quero saber dessa tal tecnologia humana, eu quero saber desse lugar que ali já fala tanto, que se a máquina, desculpa, se você só focar no seu intelecto, você já perdeu. A máquina é capaz de ler toda, a inteligência artificial, por exemplo, aqui a gente trabalhava lá na IBM, é capaz de ler toda a literatura de oncologia da raça humana em poucos anos, e ela vai dobrar a cada 72 dias, e você não vai ter capacidade de se atualizar, seja qual for a área. Então, você já perdeu, entendeu? Essa competição com a máquina. Mas o fator humano, o fator realmente da empatia, do você sentir o outro, do você ter as intuições, do você ter o acolhimento, do você, né, o cuidar, o criar, o fazer a curadoria, essas coisas que realmente nos fazem humanos, é o que vai sobrar de mais talentoso e mais primoroso para se trabalhar, entendeu? Vai ser as vagas premium, né? Eu brinco que no futuro não vai ser sobre o médico só saber sobre a melhor forma de operar com robô. Ele vai ter que saber também a melhor prática de qual é a linha de cura sutil, porque eu vou ter consciência que o meu corpo não é só o corpo físico, ele é o corpo emocional e ele é o corpo energético. Todo mundo questiona se a pessoa está bem ou mal a partir do momento que eu sinto que aquela energia está pesada. Então, não é metafísica. É, de fato, uma realidade que vai vir para a mesa. Vai nos fazer diferente aqueles que for capaz de ler o outro com muita precisão, mais do que a máquina. A máquina vai ter um certo nível de precisão, mas você vai ter um nível de conexão que ela é incapaz de ter. Então, desse lugar, a gente vai começar a separar mesmo as realidades. E ok, se você não quiser acreditar nisso, não quiser viver isso, não quiser buscar esse sentir, porque também é experiência. Se você não se permitir, você vai sempre ter todas as partes intelectuais e científicas para dizer que isso é balela, mas não é, entendeu? Na verdade, no futuro, se você ficar altamente focado só no mundo material, provavelmente boa parte dos talentos mais talentosos e mais bem preparados para os desafios que estão por vir, que não são desafios de máquina, eles não vão trabalhar para você, eles não querem trabalhar com você e eles vão conseguir te ler. Né? Você não vai ler essa pessoa, mas as pessoas vão ter uma capacidade de te ler quase que desnudamente, por conta do que ela sente quando chega perto de você, por conta daquilo que ela tem de intuição perceptiva, por uma série de coisas, entendeu? E aí, ok, né? A gente tem uma piada interna que é na hard economy, ou seja, nessas práticas da economia do passado, vão ficar lá as pessoas hard, ou seja, as pessoas duras, e as máquinas. Desse lugar, é uma escolha, né? Você pode querer continuar sendo uma pessoa mais endurecida no antigo paradigma, você é livre para isso, inclusive para isso. Mas tem muita movimentação das pessoas buscando mesmo esse lugar mais integral. Integral é a palavra do futuro. Então, eu não sinto nenhum preconceito, pelo contrário, antes da pandemia, muita gente me contratava para falar das atualizações de tecnologia, pós-pandemia, 100% para falar. E já pode trazer as atualizações de tecnologia, mas eu quero que você fale de tecnologia humana. 100%. Que bom, excelente. Você acredita na escassez do trabalho no futuro? Ou seja, quer dizer, as máquinas vão poder fazer tantos trabalhos que nós fazemos, até trabalhos complexos, né? A gente tem robôs aqui que até compõem música, por exemplo. Você acredita naquela ideia talvez do ócio obrigatório do ser humano, da escassez de trabalho? Né, o próprio Harari fala disso, né? Que nós vamos ter bilhões de pessoas que não estarão empregadas nem empregáveis, né? Que não terão condição sei lá, de ter um trabalho. Aí tem toda essa discussão da renda pública, ou renda universal, né? Renda mínima universal, aí quem que vai financiar isso, etc. Como é que você vê essa problemática? Ô, Cris, primeiro assim, eu acredito em tudo. Acho que todos os futuros vão se manifestar, entendeu? Porque é muita gente. A gente está muito ainda acostumada a dividir em grandes blocos. Eu acho que a gente vai ter um pouco de tudo. Como nós temos hoje, né, Lígia? É, Nós temos aí um mundo que está no quinto mundo, um mundo que está lá no primeiro mundo. é isso. Até dentro do próprio Brasil, né? Você tem o Brasil Exato. Isso vai super ficar moderno. mais e mais reforçado com isso. Então, assim, eu acho Quer que dizer, sim. essa coexistência de mundos, né? Isso vai ficar mais Esse, forte com mais variedades, talvez. esse é o grande ponto para o futuro. Então, assim, eu acredito em todos os cenários, todos eles são potencialmente possíveis, e ele vai depender do nível de consciência de quem tem domínio sobre grande quantidade de gente, né? Seja uma empresa numa indústria privada, seja os grandes organizações públicas.
são determinantes para facilitar ou dificultar a entrada nesses futuros mais saudáveis e mais desejáveis. Então, assim, desse lugar, sim, eu acho que nós teremos nos próximos de 2 a 5 décadas bastante desafiador, quanto mais na prática de trabalhos no passado, eu não gosto de chamar de trabalhos do passado, mas práticas do passado você tiver, ou seja, se o que você faz há mais de 5 anos igualzinho, repetido todos os dias, tem uma máquina chegando para fazer isso. E se você não tem nenhum tipo de atualização, provavelmente você já está tendo dificuldade de se manter empregado e vai ter dificuldade de se recolocar. Isso nesse mundo nosso da intelectualidade, né, Cris? Se a gente for entrar em discussões sobre áreas de vulneráveis e as bolsões de miséria... Aí é pior ainda, né? Aí a gente vai precisar ter algumas lives aqui só para poder perceber qual o potencial cenário para ajudar essas migrações mais rápidas. O que eu percebo é que, como a tecnologia ela vai ser muito próxima do biológico, a gente não vai ter barreira de entrada, tá? Então, só não vai ter a tecnologia para todo mundo se a liderança mundial assim decidir que não, entendeu? Porque eu não vou precisar desenvolver muito as pessoas para elas entrarem nas tecnologias que estão chegando. Elas vão ser altamente intuitivas, basicamente orgânicas, né? Muito próximo desse orgânico. Então, assim, a gente vai precisar de melhores líderes. Por isso que o meu trabalho é muito chamar a atenção para essas melhores lideranças. Daqui 20 anos, talvez eu não esteja sentado numa cadeira de liderança, mas quem está hoje com 20 se interessa muito por essas falas, vão estar. Eles precisarão ser outros líderes que não pensem só nesse lucro máximo. E eu não estou falando de modelo econômico, modelo político, para o lado esquerdo ou para o lado direito. Eu estou falando assim, olha, é muito poderio tecnológico para modelos econômicos muito pequenos que a gente tem hoje. Uau! Ô, Lígia, estamos chegando já aí na parte final aqui da nossa conversa. Nossa, poderia ficar aqui umas 4 horas conversando com você, e você gosta de falar, então estou achando bom demais. Me fala, assim, momento bola de cristal, o que mais que você acha, assim, coisas interessantes para a gente ficar de olho? Sei lá, na área da política, da economia, o que vier à sua cabeça, assim, movimentos interessantes para a gente ficar de olho, ou tendências? Eu acho que a gente tem que ficar, obviamente, né, nessas próximas eleições, a gente está muito preocupado com coisas ainda... A gente voltou para o básico, né? A sensação que eu tenho é que a gente voltou algumas décadas no passado aí. Sim. A gente tem que continuar prestando atenção nos 2 pilares, sabe? O quão esses candidatos estão comprometidos com o desenvolvimento humano, então, com todas as agendas que é melhor estar vivo por conta delas, seja as agendas de diversidade, as agendas da parte, né, de ecossistema, a parte, enfim, de preservação do natural e da natureza. A gente precisa ter esse lado bem setado. E a gente também precisa saber o quanto de agenda tecnológica está vindo, porque a gente precisa de políticas públicas para trazer em massa esses óculos aí do Facebook. Do contrário, vai ficar com essas meia dúzia de óculos que a gente tem no país, entendeu? Isso uma das tecnologias só, tem muitas outras. Então a gente vai precisar muito de uma política pública comprometida com isso. Só fazer um parênteses aqui nesse ponto aí, que parece muito importante, né? Quer dizer, a gente precisa desenvolver a tecnologia, né? Como, por exemplo, 5G, inteligência artificial, não dá para a gente ficar só consumindo esse tipo de tecnologia, né? Que me parece que é o que a China está fazendo. Exato, assim, a China foi uma grande transferência de conhecimento lá nos anos 90, quando fizeram o offshore das fábricas, é isso que está acontecendo hoje. A gente não vai conseguir isso aqui no Brasil, porque as fábricas não vão vir aqui mundial para o Brasil. O que eu aposto mesmo é, ok, se eu não consigo desenvolver tudo do zero aqui, eu preciso de parcerias para trazer as máquinas para cá, porque eu preciso desenvolver as pessoas, tecnicamente e socioemocionalmente, entendeu? Então, a gente precisa do governo fazendo essas parcerias, para que os escritórios de um Facebook, Meta, Google, mesmo IBM, qualquer empresa de tecnologia, sejam mais do que só escritórios de vendas. Entendeu? A gente precisa que os laboratórios científicos estejam aqui, por isso que a IBM Brasil fez um movimento gigantesco para trazer laboratórios de inovação e de ciência para o Brasil, enfim. Porque, do contrário, fica só, vende aí mais propaganda para esse povo, que são 200 milhões de pessoas plus, né? Então, tem sim que ter uma prática política privada para que a gente se beneficie. Do outro lado, nós somos 200 plus milhões de brasileiros. Numa economia de dados,
um país que é uma das 10 maiores populações do planeta é sim importante. Não à toa nós somos os top 3 de todas as mídias sociais, não é só por comportamento do brasileiro, é porque a gente é muita gente mesmo. Isso é um estoque importante de dados, e dado é mais do que petróleo, dado é a base dessa economia. As empresas têm aí a patente das tecnologias, mas essas que usam dados, sem os dados humanos, não servem para nada. Então, assim, é já uma parceria público, nós, privadas, empresas, entendeu? Eu acho que daí o Brasil vai ser sempre uma arena importante. Vai chegar sim aqui, mesmo que o governo não faça essas parcerias, que nós temos muitos humanos, né? A partir daí, como nós vamos habitar esses lugares e quais são as formas que vão chegar? Eu acredito muito que aparelho, hardware vai ser commodity, sabe, Cris? A gente pode até ter empresas no futuro brasileiras com patentes aí, enfim, no futuro de talvez 2 ou 3 décadas. É que nem televisão, entendeu? Celular, não importa. Celular. Vão dar de graça isso. A Sim, economia não é esse o realmente, problema, né? a economia realmente que vai importar são as economias do mundo imersivo. É o que você vai fazer, vender, atuar, comprar através e no metaverso. Você acha que daí o metaverso é algo mesmo que não vai ser como o Second Life, uma modinha interessantinha, depois sumiu? Tudo indica que não, né? O Second Life ele chegou muito antes, né? 2005, 2007 era muito antes. Muito avançado, não tinha Muito, tecnologia, muito. né, suficiente. Não, o Zuckerberg falou, né, de muitos bilhões de dólares sendo investidos nos próximos 10 anos. A Microsoft acabou de comprar a Blizzard, dona do Candy Crush, enfim, do Minecraft. Eles estão muito importados em importar o mundo digital em janelas para o mundo de portas, né? A gente brinca que acabou a geração Windows, vai ser geração Doors. A gente vai entrar de portas mesmo. E quando você vê gigantes da tecnologia falando, olha, eu tenho 10 mil pessoas, 10 bilhões de dólares para os próximos 10 anos, eu estou botando muito dinheiro, né, 41 bilhões de dólares investidos aqui na compra dessa empresa, eles estão deixando muito claro. E aí vem o Bill Gates, que nem mais no conselho da Microsoft tá, mas é um cara que dita tendências no mundo, Sim. que vai dizer assim, olha, em 3 anos a gente vai ser empurrado para o metaverso por conta de reuniões de trabalho ou educação. Eu acho que esses caras têm aí alguma forma de prever o futuro com mais repertório do que a gente aqui, entendeu? E é nesses dados que a gente vai se baseando para contar para vocês. Com certeza, mas só o que você falou aí do desenvolvimento do 5G, né, e dessas tecnologias aí vestíveis mais leves, né, aí você já viabiliza realmente muito mais, né, porque a parte virtual de programação, de software, aí isso aí é um pulo, né? É isso. Então, eu acho que concordo com sua análise. Lígia, para nós encerrarmos aí mesmo, já te agradecendo demais, né? Algumas pessoas elogiando aqui, a Ana Márcia falando, excelente papo, parabéns, Cris, pela escolha, Lígia, manda muito bem, domina o assunto, etc. Mas a gente sempre recomenda aqui, se você tiver aí nas mangas, alguma recomendação de conteúdo que você... Pode ser um livro, uma série, por exemplo, White Mirror, não Black Mirror, que mostra esse lado mais otimista, algum filme, alguma recomendação sua, assim, de conteúdo? Bom, eu Nessa acho linha que de tecnologia humana, talvez. tirando o nosso próprio portal e mídias sociais, que esse é o nosso trabalho, né? A gente faz curadoria de tudo que está acontecendo e solta gratuitamente. Sim, é A o gente tem portal do Voicers. a gente tem uma certificação começando amanhã, são 10 semanas que vão trabalhar, né, transferência de metodologia, testes, experiências, dentro dessa área de desenvolvimento de futuros. Então, quem tiver interesse escutando agora, me puxa em qualquer mídia social, Lígia Zottini, que eu posso entregar as informações. Mas, assim, macro, tirando aquilo que a gente faz, né, a própria autorreferência, eu venho lendo bastante coisas que me inspirem a juntar esses dois mundos, sabe? Então, eu tenho um livro que o título nem é fácil de ler, eu vou até abrir aqui, porque ele é tão grandão, mas ele é de um matemático de Stanford, e ele é muito esse mundo velho caindo e esse mundo novo chegando, sabe? E aí, desse lugar, ele chama assim, ó, vou pegar a capa do livro aqui, porque ele é um nomão grandão, e tem coração no título do matemático de Stanford. Ele chama O Mundo Mais Bonito que Nossos Corações Sabem Ser Possível. Ele é de Charles
Einstein. Então, o mundo mais bonito que nossos corações sabem ser possível. E aí ele fala muito, né, de todas essas pesquisas que ele fez para afirmar que a gente sabe lá no coração que tem um mundo mais bonito. E aí, como matemático, como alguém super respeitado no mundo acadêmico, traz todos os caíres, né, desse olhar para o mundo só de um lugar altamente material. A gente precisa expandir o nosso olhar. Maravilha, excelente. Gente, estivemos aqui com Lídia Zattini, com aí a sua visão futurista de futuros possíveis, né, prováveis, e a sua visão essencialmente humana. Lídia, foi um prazer te ouvir, aprendi bastante aqui. Aquele episódio que dá para a gente rever aí 2, 3 vezes, né? Foi muito conteúdo. Te desejo sucesso aí no seu trabalho e esperamos encontrar você numa próxima. É uma honra estar aqui, foi maravilhoso. É sempre bom quando a troca entra nesse lugar mais verdadeiro, e aqui a gente só falou de coisas verdadeiras, dentro do meu coração. Então, obrigado, Cris, obrigado, Márcia, que dê tudo certo para vocês, e vida longa ao Rock the Future. Isso aí. Gente, semana que vem, no mesmo horário, terça-feira, sempre terça-feira, 19h30, estaremos aí com mais um super convidado. Até lá, um abraço.